A partida entre Bragantino e Paysandu teve um capítulo à parte, que foi aí com os destaques em relação às falas do Nicolas, atacante do Paysandu, e do presidente do Bragantino, Cláudio Davan, a respeito justamente dessas declarações que o Nicolas deu no intervalo da partida. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Gente, no início do jogo teve um protesto dos jogadores do Bragantino e do Paysandu. Esse protesto, segundo os próprios jogadores das duas equipes, foi em relação ao gramado do estádio Diogão. A gente sabe da situação deplorável que está o gramado lá do estádio Olímpico São Benedito. A gente torce de verdade para que isso seja solucionado o mais rápido possível. E no intervalo do jogo, o Nicolas, perguntado ali pela equipe de reportagem da TV Cultura, ele foi perguntado sobre a questão do jogo, né? Só que acabou que ele falou uma outra coisa. E olha, muito impactante o que ele falou. Bora colocar. Ministério Público, pelo amor de Deus, salva os atletas do estado do Pará, velho. Porque isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Entra ano, sai ano, eu falo das condições do gramado, que é perigoso, extremamente perigoso, não só pra gente, é pra todo mundo. E aí, o ano passado, eu dei um discurso totalmente político pra ver se alguém tomava alguma consciência, mas ninguém tomou nenhuma consciência. 2019, 21, 22, isso que é uma várzea, uma vergonha pro estado, pro futebol e pro estado do Pará, porque não tem condição de jogar um futebol. O nosso protesto foi em relação a isso, né? Um pouquinho mais de apoio do nosso sindicato também, que não, até agora eu não vejo trabalhar, não vejo fazer nada pelos atletas dele, que eles são remunerados por causa disso, eles pegam uma porcentagem dos direitos de arena dos atletas. Se ninguém sabe, que fiquem sabendo agora. Então, enquanto não tiver uma responsabilidade, enquanto não tiver alguém que tome a frente de verdade por isso, não vai mudar, não vai evoluir e os jogadores vão continuar não querendo vir para cá. Da mesma maneira como nunca quer, é difícil demais de trazer os caras, difícil demais de elevar o futebol ao nível, é por causa disso. É por causa que libera um campo igual a esse, entendeu? É uma vergonha. Ano passado eu dei um discurso muito tranquilo. Ganhamos o jogo, a gente sempre vem aqui e ganha. Entendeu? Ganhamos o jogo e eu dei o mesmo discurso, só que hoje eu tô sendo um pouquinho mais firme, pra ver se alguém tem alguma condição. Não tem como falar de jogo, você me perguntou no primeiro tempo, não tem como. A gente faz o que a gente pode, a gente faz o que a gente tem condição, que tá dentro do nosso alcance, nas condições que a gente pode. O mais que isso a gente não tem condição de fazer. E após essa declaração do Nicolas, ao final do jogo, em entrevista à página Fute Braga Zoeira no Instagram, o presidente Cláudio Davan falou a respeito dessa declaração do Nicolas e olha, ele deu uma declaração bem pesada. Bora acompanhar. Mas eu vou te falar uma coisa, Nicolas. Quando o homem dá uma palavra, ele tem que cumprir. Você falou no último jogo que você não jogava mais aqui, você jogou. Não coloque a culpa no gramado, porque tinha 11 de cada lado. E não foi o gramado que atrapalhou ninguém. Você tem um futuro pela frente muito esplendoroso, mas eu quero dizer para você, seja homem para errar e acertar. Você não fez gol hoje, você pode fazer nos outros jogos, mas não ponha a culpa em Bragança, no nosso gramado. Porque todo mundo aqui no Reclame, você é um jogador lesionado. Aí vem com esse nhenhenhê. Vocês têm medo de jogar com o Bragantino. Nós jogamos por uma cidade. E aqui é Bragança e tem que respeitar a nossa cidade de Bragança. É importante esclarecer alguns pontos aqui. Primeira coisa, o gramado realmente do estádio Diogão não tem condições. Com todo respeito. A gente sabe das dificuldades, é perceptível para todo mundo que o gramado do Diogão não apresenta condições para o futebol. E se a gente quiser crescer, evoluir, se a gente quiser ter praças esportivas com condições boas para se trabalhar aqui no Pará, a gente precisa ter estrutura. E essa estrutura, ela precisa ser implementada ali no Diogão. A gente sabe que o Diogão é um estádio particular, não é um estádio que pertence ao município ou ao estado. Provavelmente, eu acho que essa vai ser uma das pautas que vai ser levantadas assim que terminar o campeonato, já que há uma possibilidade de reforma do gramado através de emendas da Confederação Brasileira de Futebol. Então é importante que haja esse movimento, né, para que o estádio se torne um estádio do município ou do estado, e aí sim a gente vai ver melhorias sendo feitas ali no estádio, não somente na parte do campo, mas também em outras partes da sua estrutura. Só que assim, não dá para aceitar e nem romantizar e nem normalizar
que aquela condição do gramado do Jogão é uma condição boa. Não é. O gramado tá ruim, tá bem complicado e a gente torce de verdade para que todo mundo, sabe, para que todo mundo consiga resolver essa situação aí do estádio de Jogão, porque é um estádio muito importante ali para a região, é um estádio importantíssimo para o futebol, para a cultura, então a gente torce para que seja feita aí essa intervenção logo o quanto antes, para que o gramado do Jogão possa apresentar qualidade aí para os seus atletas. Nós procuramos o presidente do Sindicato dos Atletas, que é Obervan, acho que é Obervan. E ele não respondeu às nossas mensagens, não procurou falar a respeito daquela declaração do Nicolas, né, que o sindicato recebe um percentual, um direito de arena aí, segundo o que o Nicolas alegou. Então a gente aguarda uma posição, né, o espaço está aberto aqui para que seja falado. Mas o fato é que a gente não pode normalizar aquela qualidade ruim do estádio Jogão. Bragança merece uma praça esportiva melhor, Bragança merece uma praça esportiva boa, Bragança merece uma praça esportiva à altura da sua torcida, do seu povo, da sua cidade. É isso que eu falo, é a minha opinião e eu espero de verdade que os órgãos competentes possam resolver o quanto antes essa situação delicada que se encontra gramado do estádio Jogão. Inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima!